Como que tá no Cléssero, os exercícios do Cléssero lá, conseguiu Já tá fazer? entendendo tudo. Ah, legal, beleza. E qualquer coisa, deixa eu ver, peraí se o pessoal já está aqui também, mas aí eu estou gravando a aula, faço o upload, envio para o YouTube depois, posto o link da aula no Classroom, aí você está recebendo tudo, né? Hum, A sala de vocês está recebendo tudo, né? Por lá, sim. então. Ah, beleza. Qualquer coisa me fala, tá? Eu postei o WhatsApp do o meu chip Atoll, que eu mudei de chip no Classroom também, foi junto com a atividade. Então, o WhatsApp tá lá também, tá? Qualquer coisa é só me falar. Eu não sei se você tem a apostila desse ano, né? A apostila de agora. Eu Eu tenho. acho que você até tinha me falado, né? Sim. Uhum. Vê só se a página é a mesma, porque eu já vi que as páginas não são as mesmas. Fundamentos da ótica geométrica. E aqui tá, para mim, ela tá na 370, né? Vê qual que ela tá na sua, por favor. Aí eu passo para o pessoal no Classroom, depois eu aviso Ah, eles. tá na mesma. É a mesma? É Ah, mesmo. legal. Beleza. Então tá. Nesse texto, você já está na página, né? Vamos Uhum. ler esse texto assim um pouco. Está falando ali de como começou a ótica, né? Eles estudaram alguns fenômenos óticos e quando a gente fala de ótica, né? A gente fala de luz, né? De instrumentos óticos também, mas principalmente de luz. Então, é o estudo da luz. E o texto conta um pouco como os primeiros estudos da luz foram feitos, né? Foi pelos árabes, né? A ótica começou com os árabes. Teve um matemático que o texto cita, que foi o Al-Hazen, né? Que é, ele estudou por meio da proporção da sombra projetada do Sol contra um obstáculo, as relações de semelhança entre dois triângulos que ele desenhou, né? Ele desenhou um triângulo com o comprimento da sombra projetada e o outro triângulo foi estimado com a semelhança de triângulos, né, até o Sol, distância do Sol até a Terra. Então ele estimou um triângulo retângulo, com um dos lados sendo o comprimento da distância do Sol até a Terra, né? E o outro triângulo com as medidas de sombra que ele é, é, observou projetadas contra Ô, uma professor, parede, né? Pode falar. então, eu já estudei um pouco de óptica no meu antigo colégio. Eu lembro que Hum, tinha a propagação retilínea da luz, que nos meios homogêneos e transparentes ela se propaga em linha reta, sempre em linha reta. exata, exatamente. É por essa propriedade que nós podemos fazer semelhança de triângulos, que esses matemáticos, né, eles puderam fazer semelhança de triângulos e estimar a distância, por exemplo, do Sol até a Terra. Algumas grandezas que não eram conhecidas, né, na época, por geometria mesmo. Então, é igual o Eratóstenes fez com a verificar a circunferência da Terra, né? Então, basicamente, assim, o Alhazen, ele mediu a sombra e a altura a partir de um ponto pré-definido, né? Então, ele teve duas medidas. Ele pegou a sombra, comprimento da sombra projetada, e a altura a partir de um determinado ponto, certo? Aí ele fez
Ele teve duas medidas. E quais seriam as outras duas? Ele verificou um ângulo que se formava por esse triângulo que ele tinha desenhado ali. Ele mediu um ângulo, né, interno a esse triângulo, um dos ângulos internos, e deu para verificar pela soma dos outros dois ângulos do triângulo, que a soma dos ângulos do triângulo é 180 graus, ele chegou a o outro ângulo, né? Então ele chegou aos três ângulos internos desse triângulo. Pelo teorema dos ângulos opostos pelo vértice, aí você acha o ângulo oposto ao vértice, ou seja, você sabe o ângulo do triângulo que ficava do outro lado, é o triângulo que ele utilizou para medir a distância do Sol até a Terra, tá? Aí, sabendo desse outro triângulo, do ângulo interno dele, e o que ele tinha que achar era a distância do Sol até a Terra, que vinha numa diagonal, né? E a sombra, a altura, né? Ou a sombra projetada pelo próprio Sol na Terra. Mas quando ele tinha o ângulo interno, ele podia achar pelo seno e cosseno, né? Que essas medidas também eram conhecidas. Então ele sabia um ângulo interno com o seno do ângulo, dava para estimar a distância do Sol até a Terra. E eu não sei, você ia falar alguma coisa? Pode falar. Não. Só estou escrevendo Aí, aqui. aí ele acharia a distância do Sol até a Terra, né? O que o Eratóstenes fez foi bem parecido, porque ele utilizou a sombra projetada contra uma estaca, né? E mediu ele verificou assim com um ângulo, né, que a sombra se movia ao longo do dia. Isso é muito parecido com o relógio de sol, né? Que já era construído desde a Grécia antiga, de Roma, do Egito, que eles utilizavam relógio do sol para contar o ângulo que a sombra varria a partir de uma origem, né? Então a sombra do sol ela varria um determinado ângulo, né? Quando fala varria alcançava, né? Um determinado ângulo e com isso sabendo o ângulo, né? Porque dava para medir e o comprimento da sombra, você poderia fazer um arco de circunferência. Quando você faz um arco de circunferência, você tem uma parte de uma circunferência, certo? Um arco é uma parte. Se você tem uma parte de uma circunferência, sabendo que a Terra é redonda, você pode chegar à circunferência inteira, certo? Porque aí você sabe que uma circunferência ela tem 360 graus, tá? 360 graus. Então, se você, por proporção ou semelhança, você faz a mesma coisa. Se você sabe o ângulo em que a sombra varreu, né? Você pode estender, estimar, e você achar o arco, né? O comprimento do arco dessa sombra. Você pode estimar o comprimento da Terra, que é uma esfera, uma circunferência que está por trás disso, né? Aí o Eratóstenes pôde achar o comprimento aproximado da Terra e ficou bem próximo mesmo. Entre outros estudos, né, que eles fizeram, então eles, assim, no final do texto ele fala uma história que, na verdade, foi o Arquimedes, né, que teria feito isso, que ele pegou alguns espelhos esféricos, aí estavam chegando algumas embarcações, né, de outro povo, alguma coisa assim, e com o espelho esférico ele pôs fogo nos barcos, né? Porque é parecido com o que você faz com uma lupa. Com o espelho esférico, os raios do sol atingem o vértice
do espelho, né? Então, os raios solares atingiram o vértice. Peraí, só um minutinho. Atingiram o vértice do espelho. E o vértice é um ponto que nós vamos estudar no segundo ano em ótica, mas ele é um ponto em que, se o raio atingir ali, ele é refletido pelo mesmo ângulo de incidência. Então, ou seja, ele é refletido depois. E igual numa lupa, o raio do sol, na verdade, na lupa é com formação de imagem, mas potencializa. Porque quando o raio do sol passa no vértice, ele se reflete, então ele não atravessa a lente, ele bate e volta, ele se reflete. Então ele conserva a energia dele, a energia das ondas, no caso da luz, e faz ela voltar. Aí a energia volta e conservada, né? Se conserva e volta para o sentido de onde ela veio. Aí a luz ela chega, por exemplo, ela veio do Sol, bate no vértice, volta e voltou para os barcos, né? Nessa história, né? Mas quando você está com uma lente, o raio de luz ele passa pela lente e ele é refletido ou refratado, na verdade, não é refletido, tá? Nós estudaremos informação de imagens. Então, o raio de luz é refratado. O que seria ser refratado, né? Refração. Ô, Pro, Pode falar. essa refração é tipo, quando o meio sofre, na maioria das vezes, um desvio que modifica a sua velocidade em si, a refração? Exatamente isso, porque ela se depara, né? Ela encontra um meio com uma densidade maior ou menor às vezes. Se a densidade do meio for maior, tem uma curvatura, porque a velocidade diminui, né? A velocidade da luz fica menor num meio com uma densidade mais alta. Então, isso faz com que ela tenha uma curvatura ao entrar no meio com uma densidade maior ou também menor, né? Se a densidade for mais baixa, é uma curvatura ao contrário, inversa, né? Ela não, por exemplo, ela não é acentuada mais, ela é alongada, né? Uma curvatura que é para o outro lado, né? Mas há uma curvatura também, mas isso porque a velocidade ela aumenta num meio em que a densidade diminui. Mas basicamente refração seria atravessar. Quando a luz refrata, igual um raio de sol numa piscina, por exemplo, ela atravessa, a velocidade diminui se a densidade for mais alta e tem uma curvatura mais acentuada, né? O raio se aproxima da vertical nesses casos, né? E isso nós podemos estudar exatamente em refração, né? E a refração no espelho, quando um espelho vai formar uma imagem, uma lente, por exemplo, dos nossos olhos, né? As pessoas que utilizam lente, tem a refração. Então, a luz, ela chega ao cristalino, por exemplo, ou a lente mesmo, né? A gente coloca ela no cristalino, né? E quando ela passa, refrata, ela se curva um pouco mais, porque o olho é um meio com uma densidade mais alta do que o ar fora dele, certo? Aí o raio de luz ele vai se curvar um pouco e vai se dirigir a um determinado ponto do seu olho, que é o foco, né? Que nós também vamos estudar em ótica. Um espelho tem um foco, assim como ele tem um vértice, né? Que é o ponto onde, se a luz incidir, ela reflete. Quando a luz refrata, ela passa pelo foco e ela continua se propagando em linha reta. Um outro raio de luz, ele passa pelo vértice, ele chega no vértice, passa pelo vértice
e não altera basicamente, né? Quando ele Então os raios refrata de luz são independentes, né? são, quando ele refrata pelo vértice, ele não altera a linha a propagação dele, né? Ou seja, se mantém, enfim, retilínea, não retilínea, inalterada, né? Então, se ele refrata pelo vértice, não muda. Se você achar o ponto de cruzamento dos dois raios, a imagem é formada ali. Então, quando você está com uma lupa, os raios de luz se encontram num determinado ponto, a lupa faz a convergência, né? Ou seja, converge, faz convergir, porque lupas costumam ser lentes convergentes, né? Na lupa, ela é feita com essas lentes. E assim como telescópios, microscópios também são, né? E a lente convergente, ela converge, ela aproxima os raios de luz. É igual uma lente convergente de olho mesmo, né? Uma pessoa que tenha divergente miopia, uma pessoa que tenha hipermetropia, por exemplo, né? Hipermetropia é um defeito da visão, né? É onde os raios de luz eles se convergem, mas eles se convergem atrás do olho, depois da retina. E ali nós não temos mais células fotossensíveis, né? Ou fotossensoras, que são células que captam as luzes, né? Que nós vemos. Atrás da retina não tem mais. Seria na retina que é para os raios se convergirem, né, para formar imagens. E então uma pessoa com hipermetropia, ela pode usar lentes convergentes, né, se fizer uma receita para ela, para convergir os raios. Aí faz os raios se encontrarem um pouco antes, num ponto mais próximo da retina do olho mesmo. Baseado, por exemplo, que um olho com hipermetropia, o foco dele, né, o foco do olho hipermétrope, ele, ele está aonde, né? Ele está depois do ponto considerado comum, né, do olho normal, né, do olho comum. Aí, se a pessoa está com uma lente convergente igual a essa, converge os raios, aí faz com que, pela própria lente, né? A lente tem um foco dela próprio também. Quando a pessoa está com a lente, o foco do olho passa a ser o foco da lente. E este foco, ele volta um pouco, né? Então, ele é colocado para um ponto mais próximo da lente e faz com que os raios de luz convirjam sobre o convirjam não, né? Um dos raios passe pelo foco e eles convirjam na retina. Aí a pessoa pode corrigir a hipermetropia, né? Aí com uma lupa é a mesma coisa, que ela utiliza a lente convergente. Então ela faz os raios de luz convergirem para um determinado ponto. Mas quando ela faz isso com os raios do sol, raio do Sol tem bastante energia, né? Então ele está concentrando o calor em um ponto. Ele está fazendo o calor convergir. Então, o mesmo efeito que você vê colocando fogo num pedaço de palha, num graveto, alguma coisa assim, aconteceu então nessa história, né? O mesmo efeito da convergência dos raios do Sol. E outros fenômenos ópticos que esses matemáticos estudaram, como a própria reflexão, né? Enfim, nós podemos achar alguns deles numa figura que tem nessa página mesmo, a primeira figura de cima da esquerda, tem alguns fenômenos ópticos ali, estão retratados, certo? Você poderia achar alguns desses fenômenos no selo? Esse selo aqui, qual é o nome da figura, só para saber se estou É o certo? que está em preto e branco, não é a foto, é o selo,
e cima, ele está em preto e branco. É que tem um sol em cima, na parte de cima dele, à direita, tem um sol, né? E é esse aí. Enfim, né? Tem alguns barcos, embarcações nele. Tem alguns fenômenos ópticos retratados ali. Inclusive, a pergunta da né? Quais tipos de fenômenos ópticos você conhece? Liste alguns e compare-os com os listados por seus colegas. Não está ligado com a figura, mas tem alguns fenômenos que estão retratados ali, tá? Então, por exemplo, o pôr do sol, o nascer do sol, a gente enxerga, né, quando o sol está nascendo por volta de umas 5h30, uma luz mais vermelha do que das outras que compõem a luz solar, né? Porque nós sabemos que a luz solar, ela é a luz branca, ela é uma luz branca. Então, sendo luz branca, ela é formada por radiações, algumas radiações eletromagnéticas, que nós podemos ver, por exemplo, aqui, ó, o espectro eletromagnético, né? Você já ouviu falar desse? Nós encontramos ali as radiações visíveis e invisíveis, né? As que a gente pode ver e as que a gente não pode ver estão ali. Então, se você olhar a parte luz visível, né, em luz visível, a gente vai ver algumas cores presentes, algumas radiações visíveis ali. Entre elas o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, a que tem uma lâmpada incandescente por cima, né? É luz visível. E a luz visível vai até o violeta. Você está vendo? Ela vai até o violeta. Essas luzes, essas radiações, a gente pode enxergar. Certo? Nós podemos enxergar no notebook, na televisão. Essas radiações são visíveis. Então, o Sol, quando ele está nascendo, ele emite mais, parece que tem mais luz vermelha do que as outras. Isso por causa da refração, né? Então, um primeiro fenômeno retratado é a refração. A refração, como você falou, a luz, ela atravessa, ela passa de um meio para o outro. Quando ela chega num meio que a densidade, por exemplo, dos gases é mais alta, né, conforme a luz solar chega à Terra, a densidade dos gases, né, das moléculas de gases, vai aumentando, né? Então, quando a luz chega num meio com uma densidade maior, ela se curva, porque tem um bloqueio dela, né? A velocidade diminui, aí ela se curva. E ela vai se curvando até que ela chega na Terra, na superfície. Quando ela chega na Terra, ela pode causar outros fenômenos, mas ela vai se curvando e vai fazendo esse percurso, né? A luz vermelha, ela tem um comprimento de onda mais alto. Se você observar o espectro eletromagnético, ele vai variando. Da esquerda para a direita, o comprimento de onda ele começa grande, bem alto, tá? O comprimento de onda, e ele vai diminuindo, ficando menor. Olha os raios gama, os raios X, né? O comprimento de onda deles, como é baixo, como é pequeno. Professor, pode falar. Aquele seu exercício de vetores eu não estou conseguindo acessar. Tipo, eu não consigo mandar. Sei. Então, Eduardo, mas no Classroom é online. Você recebeu a mensagem? Oi? O Classroom é online. Quando você edita, faz alterações no arquivo, ele atualiza no Drive diretamente. Ele atualiza no Drive e chega para mim já. Não, é porque o que acontece?
eu não tô conseguindo fazer exercício. Tipo assim, os exercícios de vetores, o que acontece? É. Eu não consigo enviar foto no Classroom. Esse bug do Classroom tá desde o É. ano passado. Eu não sei, eu acho que eu consegui te enviar um exercício. Você viu que eu te enviei? Eu não Aquele que tem vi. 3 exercícios que você mandou. É, São 3 então, exercícios. então para mim não chegou. Para mim não chegou, mas é, faz assim, Eduardo. Você fez no Word. Tira uma foto do Word, aí eu pus o meu chip atual agora no Classroom, manda para o WhatsApp. Tá, tá Pode bom. ser? Mas tá pedindo pra mandar dos vetores ou dos 3 exercícios? Não, os três exercícios, as 3 atividades, né, que tem até É, agora, seriam as 3, sim, Eduardo, porque do primeiro bimestre, certo? tá bom. É porque eu não tô conseguindo acessar também as questões. Não aparece quando eu clico nos vetores. Mas você está vendo as figuras do arquivo? Pera aí. Oi? Dá uma olhada se as figuras do arquivo estão aparecendo, se você está vendo as figuras. Tá bom. Aí você me fala, tá? Tá. Ó, aqui, então, pessoal, o espectro, o que a gente vê é que o comprimento de onda ele está aumentando, né? Ele está aumentando. Aliás, diminuindo. Ele está se tornando menor, né? Então, isso influencia, por exemplo, na refração. Quando a luz do Sol ela chega até os gases da atmosfera, a densidade é mais alta ali. Uma radiação com comprimento de onda mais alto do que a distância média, né, entre as moléculas destes gases. Então, a distância média das moléculas, né, elas estão mais próximas, e a densidade é maior, certo? As moléculas estão mais próximas, e isso faz ocorrer a refração. Quando chega a um comprimento de onda mais alto, ele passa, porque o comprimento é maior do que a distância média, né? E a radiação ela tem menos energia. O vermelho ele leva menos energia do que o violeta. Conforme a radiação ela se aproxima da direita do espectro, a energia que ela leva aumenta. Aí vai se tornando maior, né? Raios gama tem mais energia, raios ultravioleta, certo? Aí o vermelho ele tem energia mais baixa e o comprimento dele é mais longo. Aí ele pode passar para um outro meio e ele refrata. Refração. Aí ele vai passar para o outro meio, né, que nós chamamos refração, continua se propagando por esse outro meio, com densidade mais alta, e conforme a luz se aproxima da superfície da Terra, certo? Aonde a pressão atmosférica é bem grande, né? Na verdade, a pressão atmosférica é máxima, né? Na superfície da Terra, certo? Quer dizer, a densidade é mais alta ainda, né? A densidade das moléculas é maior e a luz do Sol ela começa a se curvar mais. É por causa da refração, né? O comprimento de onda dela é maior, ela atravessa por estes meios. Mas o vermelho tem um comprimento dele maior do que a média, do que a distância média das moléculas da atmosfera, de que elas estão umas das outras. Então ele consegue passar por essas camadas. E nós vemos o vermelho primeiro, né? Porque ele refratou, ele passa por essas camadas e chega até a superfície.
né? As outras também vão fazer isso mais tarde, mas o vermelho faz isso primeiro. E quando o sol está se pondo, é a mesma coisa. A refração do vermelho é maior. A luz vermelha que está entrando nos gases, né? Ela tem uma refração mais alta do que a violeta, por exemplo. Que o sol, a luz branca do sol também tem a violeta nela, certo? Só que o violeta refrata menos do que o vermelho. Então, quando o sol está se pondo, é a mesma coisa. A gente percebe o vermelho porque ele está refratando mais do que o violeta, por exemplo, né? Está se refratando mais. Então, assim, ver o vermelho é por causa de refração. Um outro fenômeno, né, que está sendo retratado é a miragem. Você percebe que se você olhar para o selo, tem algumas partes da figura, parece ser uma praia, né? Ou uma serra, na verdade, uma serra, né? Tem algumas árvores ali no fundo, enfim, parece ser uma serra. Parece que ela está diferente das outras partes, né? Um pouco mais alta, ou mais perto de você, né? Do observador. E esse fenômeno também é causado por refração, também é um fenômeno atmosférico, né, causado pela refração. É comum vocês terem ouvido falar, pessoal, de miragem em desenhos, talvez em filmes, né, em que aparece um lago, né, no deserto, enfim, né? Porque a gente vê na miragem acontecendo a mesma coisa. Os raios de luz do Sol, principalmente os vermelhos, que têm mais calor, né? Eles estão refratando mais. Eles refratam mais, porque o comprimento de onda do vermelho é maior. Então, eles estão chegando para nós, a curvatura deles é maior, eles estão se curvando, certo? E o sentido de propagação deles começa a se curvar. Mas se curvar como? Começa a descer, né? A ficar mais vertical, certo? Vertical. Vocês lembram? Nós falamos, né, também sobre que quando a refração é maior, a luz se aproxima da vertical, né? Então ela fica mais em pé. E esse efeito ele faz com que determinadas imagens que já receberam essa luz em outras camadas da atmosfera ou em outros pontos, eles cheguem até nós, né? É como se a imagem fosse trazida para perto de nós, né? Por causa da curvatura dos raios de luz. E o arco-íris é também um fenômeno com refração, né? A gente vê que o arco-íris é mais um fenômeno que foi retratado no selo, né? Dá para ver um arco-íris no lado de cima à esquerda da figura. Então, o arco-íris é a luz branca do Sol, né? Basicamente a luz branca, que nós podemos perceber que ela é formada de vermelho, laranja, os componentes do espectro da luz visível, certo? Amarelo, verde, azul, anil e violeta. Só que o vermelho ele refrata mais do que o violeta. Então, o vermelho ele se curva mais, a curvatura dele é maior e como se fosse uma cortina, né? Abre o espectro, né? É dispersão. Isso se chama dispersão. O Newton ele fez alguns experimentos com dispersão da luz branca, que foi exatamente a luz do Sol, sobre um prisma. Pode falar. Essas luzes aí também tem naquele prisma, quando incide uma luz e bate, né? Aí forma Sim, vermelho. Tudo bem que o sim, arco-íris são infinitas cores, mas essas são as principais. E são sim, refratas. sim, sim.
Exatamente, são as principais, como você falou, porque tem muitos componentes no meio deles, mas as que a gente mais distingue são determinadas frequências, né? O que nós mais distinguimos, vermelho, laranja, amarelo, verde, são, enfim, as radiações que nós distinguimos mais. E o Newton, na verdade, ele projetou a luz branca sobre 2 prismas, porque aí ele obteve um fenômeno mais acentuado, né? Ele pôde estudar esse efeito de forma mais acentuada, fazendo a luz branca passar por 2 dispersões seguidas. E quando falar de dispersão, é a refração da luz branca. Voltando ao espectro eletromagnético, nós poderemos achar nele, turma, os componentes principais, né, como você falou, os principais componentes da luz branca, componentes visíveis, tá? Na página seguinte, que é a 371, tem uma figura de um espectro eletromagnético da luz visível também. Você pode ver que tem o vermelho, laranja, amarelo e depois os outros componentes da luz branca. Os outros componentes da luz branca estão ali nesse espectro também. Você pode ver até o violeta e, enfim, num computador, num programa assim igual o CorelDRAW, o Photoshop, a gente pode utilizar, ou até um Paint, né? Você pode utilizar para isso, misturar matizes, né? Algumas matizes. Se você tiver o Windows 10, né? Você pode ver isso pelo editor de fotos do Google. Tá no explorador de arquivos. Deixa eu só ver se é isso mesmo. Eu tinha aberto recente ele. Peraí. Calma, só um minutinho. Você pode fazer esse efeito de mistura de frequências, né, de radiações, utilizando, vamos ver aqui, não sei se é aqui. Sim, o Photos, né, o editor de fotos do Google, ou o Paint 3D, que é um programa que pode vir instalado no seu Windows, mas se não, tem na Microsoft Store, e fazer as matizes, né? A mistura de matizes e verificar a cor resultante, né? Você pode utilizar, então, o editor de fotos do Google ou o editor de vídeos também, né? Que está dentro do editor de fotos, ou utilizar um programa desses que para verificar. Mas é bem legal, é bem visível de notar a composição das cores. E a gente vai voltar nisso, pessoal, em ótica, no segundo ano, sobre a mistura, a composição de luzes, né, de cores da luz branca, para ver o que dá, e a composição de tintas, né, de cores de tintas, por exemplo, em impressoras, para estudarmos também quais são as composições delas. Mas isso é o início da ótica geométrica, tá? Quando nós falamos de ótica geométrica, é o estudo tanto dos fenômenos como das frequências das radiações, que são as cores deles, né? As cores são definidas pela frequência, tá? Se voltar no espectro eletromagnético, mais uma vez, nós vemos que o vermelho tem uma frequência, certo? O violeta lá em cima, na outra extremidade, tem outra frequência, tá? As páginas 372, ela retoma um pouco alguns conceitos como propagação retilínea, fontes de luz, e dentro desses conceitos tem mais um fenômeno, né,
que nós podemos abordar, a página 373 começa a descrever fenômenos ópticos, né? Como a refração, por exemplo. Então, nós estamos falando destas aqui, né? 371, 72 vai até a 300, se eu não me engano. Eu vou confirmar já. 73 e 74 ainda, né? Fala mais um pouquinho de... a página 374 fala sobre composição de cores, as cores dos objetos, tá? Beleza, antes de a gente falar disso, você já viu algum eclipse solar ocorrendo, né? Ou já, enfim, já se atentou que um estava ocorrendo durante o dia? Eclipses solares, a gente precisa olhar no calendário, né, astronômico, que nós podemos pesquisar na internet ou em aplicativos, como o Stellarium, né? E acharmos o calendário dos próximos eclipses, não só solares, né, como eclipses lunares também. Mas quando nós falamos de eclipses, pessoal, nós estamos falando de um conceito, né, que a página 372 trouxe, que é de fontes extensas, né? Fontes pontuais, né? Vamos dizer, e fontes extensas, né? Então, o que são fontes pontuais de luz? A chama de uma vela, por exemplo, ou uma lanterna que você tenha, o flash do seu celular, né? Também pode ser utilizado como fonte pontual. Ou até mesmo uma lâmpada LED, né? A lâmpada que você pode achar no farol do carro, né? Quando a fonte é pontual, e a luz ela se propaga retilínea, certo? Ela se propaga retilínea, tudo bem? Então, em linha reta, a luz ela vai ter o que ela vai fazer? Ela vai atingir um corpo, né? E vai continuar se propagando com os raios próximos, né? Não vai ter dispersão dos raios. Eles continuam se propagando próximos. Então, tem uma figura que nós poderemos ver aqui que mostra o que acontece quando a gente ilumina um corpo com uma fonte pontual de luz, né? Seria na página 375. Então, a gente vê uma fonte pontual iluminando um corpo opaco, né? Opaco é que não passa a luz, né? A luz não passa através dele, né? Ela não passa, ela fica ali, absorvida ou refletida, né, por ele. E forma uma sombra ali embaixo, né, da região em que a luz não iluminou. Isso se a fonte é pontual, tudo bem? Se a fonte é extensa do lado, você está vendo, isso, pessoal, dá origem aos eclipses, né? Isso explica eles. Se a fonte é extensa, uma lâmpada fluorescente, por exemplo, né? Igual, por exemplo, que você tem na sua casa. Os raios de luz, eles são retilíneos, eles se propagam em linha reta. Vai acontecer o que mostra nessa figura, ó. Um raio vem para um lado, outro vem para o outro, e tem raios que se propagam retos também, retilíneos, certo? Os que se propagaram retilíneo, eles formam uma sombra atrás do corpo, do objeto. Os que se propagaram na diagonal, mais retos, né, mais na diagonal, eles formaram um círculo maior em volta da sombra, certo? Em volta da sombra é a penumbra. Então, se formou uma penumbra em volta da sombra porque os raios se propagaram retilíneos pelos lados. Então, eles chegaram um pouco mais longe.
O da sombra, não. Os raios vieram retilíneos, continuaram no mesmo sentido, e quando chegaram no anteparo, enfim, né, numa superfície, eles não iluminaram atrás do corpo. Então fizeram uma sombra, e o círculo maior em volta da sombra é a penumbra. E a penumbra, ela pode ser olhada em eclipse, principalmente porque, continuando na figura, né, na próxima figura, se você tiver a Lua entre o Sol e a Terra, então nós temos os movimentos relativos dos corpos dos astros, né? A Terra, ela está em translação, né, ao redor do Sol, né? A Terra, ela está em translação, que é o movimento orbital dela em volta do Sol, que ela faz ao longo de um ano, né? E durante esse movimento, a Lua é um satélite, ou seja, é um corpo que gravita em volta da Terra, certo? Satélite é corpo que gravita, certo? Em volta da Terra. O Sol, ele está mais fixo já, mas em determinado instante, quando as posições relativas da Terra, da Lua e do Sol, elas se alinham, né? Os três corpos se alinham, a Lua, ela fica sendo o corpo opaco, né? Ela assume esse objeto opaco, ela fica entre o Sol e a Terra. E dessa forma, os raios do Sol, né, que é uma fonte extensa, eles estão se propagando naquela parte que é reta mesmo e nas partes cruzadas, né, em diagonal, que é reta também, mas é diagonal. As partes mais retas, elas formam a sombra. As partes cruzadas formam a penumbra. E a penumbra é um círculo maior do que a sombra, que você pode ver o que está dentro da penumbra? Pode. Mas numa intensidade menor, né? A sombra você não vê mesmo. Mas na penumbra você vê numa intensidade menor, que é o que ocorre no eclipse do Sol. Então, mais uma vez, eclipse do Sol é somente os raios de luz que foram refletidos, emitidos, né, da sua borda, que são aqueles cruzados, eles fizeram uma penumbra em volta da sombra que a Lua fez e ficou escurecida, né? Não é que o dia escurece, né? É que fica escurecido, mais escurecido por causa da penumbra. Mas, ao mesmo tempo, tem determinadas cidades que no mesmo horário não está ocorrendo o eclipse, né? Então, ou seja, eles estão fora da penumbra, né? Estão fora da penumbra, que seria onde está claro, onde é dia mesmo. E o eclipse da Lua, pessoal, é a figura de baixo, também devido às posições relativas, né? Se a Lua está em volta da Terra. Bem, então a Lua está orbitando em volta da Terra, né? São as fases da Lua, né? Que nós conhecemos. Quando ela está atrás da Terra, você pega uma posição e a Terra está entre a Lua e o Sol. Tudo bem? Igual à figura da página 375. O Sol é fonte extensa, ele tem os raios que vêm retos e tem os que vêm cruzados. Lembra da figura da penumbra? Os raios que vêm retilíneos, pessoal, eles continuam se propagando no mesmo sentido deles, né, retilíneos, mas a Lua é menor do que a Terra. Então, não dá para esses raios
fazerem sombra na Lua. Eles não podem fazer sombra porque a Lua é menor. Então, esses raios, eles vêm e passam direto. Eles continuam se propagando, né, depois, sem iluminar a Lua. Né? Os raios do Sol continuam se propagando sem iluminar a Lua. Aí é eclipse da Lua total mesmo, né? A gente chama eclipse total. Tem os eclipses parciais, que nós vamos falar um pouquinho, mas é outro caso. Os raios do Sol continuam se propagando sem iluminar a Lua. Então você não vê a Lua mais, certo? Mas como a Lua ela orbita em volta da Terra, e isso define as fases dela, né? Quando ela está atrás da Terra, assim, igual a gente vê na figura, é lua nova, né? Então, lua nova, ela está atrás da Terra, não está recebendo iluminação, mas ela está se movendo, né? Então, uma hora ela está na vertical, né? Por exemplo, embaixo do Polo Sul, depois ela está entre o Sol e a Terra, depois ela está em cima, mas não alinhados, né? Aí depois ela está em cima, depois ela volta, tá? E a Lua fica fazendo isso constante, assim, praticamente isso é constante. Quando ela está atrás da Terra, Lua nova. Quando ela está entre o Sol e a Terra, é Lua, que é Lua cheia, né? Lua cheia, não é? Então, é quando ela está recebendo a maior quantidade de raios do Sol e refletindo eles todos. Quando a Lua está refletindo todos os raios do Sol, praticamente, né? Maior parte dos raios que incide nela é Lua cheia. Quando ela está embaixo do Polo Sul, ela está crescendo, né? Então, embaixo do Polo Sul é crescente, certo? E em cima do Polo Norte, que minguante, né? O que é minguante? É quando ela está indo se tornar nova, é quando ela está escurecendo. Isso porque cada vez mais, quando ela está na linha da minguante para nova, ela recebe menos luz solar sobre ela, ao ponto dela ficar escura depois, certo? São fenômenos, pessoal, que estão ligados à propagação retilínea dos raios de luz e aos outros fenômenos que nós pudemos estudar, né? Só uma coisa aqui, enfim, antes de eu enviar o Word, né, liberar vocês, as máquinas fotográficas antigas, elas eram câmeras, eu não sei se vocês já viram alguma, mas elas eram câmeras polaroides, né? Que nós chamávamos polaroides, né? Que era câmera com uma caixa de luz para captar a luz, né? Então, hoje, com câmeras digitais com celular, a fonte de luz está dentro do celular mesmo. Mas nessas câmeras não tinha. Então, a luz era de fora. E para captar a luz, eles utilizavam uma caixa igual a que está na página. Isso não está representando uma câmera fotográfica, tá? Mas na página 376, nós podemos ver uma câmera escura chamada assim, tá? Que são câmara escura. São as primeiras máquinas fotográficas que tiveram, que a luz era de fora e elas tinham um orifício para captar a luz. No fundo delas tinha uma placa de material fotossensível, por exemplo, prata
o cobre são metais que absorvem a luz, né? São fotossensíveis. Então, parecidos com o que nós temos no olho, né? Nós não temos estes metais, mas nós temos celulose, células orgânicas iguais às encontradas em alguns vegetais na retina. Os vegetais, eles têm células fotossensoras para fotossíntese, certo? Para captar fotossensíveis ou fotossensoras, né? Para captar a luz solar, para eles fazerem a fotossíntese. Na retina, atrás do nosso olho, tem células fotossensíveis também. E no fundo da câmera se utilizava uma chapa, uma placa metálica de cobre, prata ou até mercúrio, né? Que também é fotossensível. Ele absorve a luz, guarda as radiações eletromagnéticas nele. Depois a pessoa tirava a placa da câmera, né? E estendia ela, estendia, né? No sol ou numa lâmpada, porque a luz da lâmpada ela fazia ter uma reação química, né? Uma reação com os metais da placa e a luz, né? E o oxigênio do ar. Aí, com a reação que ela ocorria, liberava a luz, né? A luz que as substâncias tinham armazenado. E formava a imagem, né? Então, nós podíamos revelar fotos, né? A partir dessas placas sendo penduradas à luz depois de um tempo. E para formar a imagem nelas, pessoal, tinha um orifício na frente da câmera, tá? Está na página 376. Tem uma vela à esquerda e no fundo da câmera se formou a imagem da vela. Tudo bem? No fundo da câmera se formou a imagem da vela, só que ela está invertida. Vocês viram? Ela está invertida, mas é para ela estar invertida mesmo. Por quê? Porque um dos raios de luz, se você olhar a figura... Ó, só um instantinho, peraí. Se você olhar a figura, um dos raios de luz... lembra da penumbra que eles se propagavam cruzados, né, em diagonal? Um dos raios de luz, ele termina no ponto A. O raio de luz que foi refletido de baixo da vela, ele se propaga até o ponto B. Então, ele está projetando no anteparo, né, a imagem do ponto B, que é a base. O raio de luz que veio de A está projetando a imagem de A. Então, a imagem fica invertida, ela fica ao contrário. E tem algumas relações que nós podemos usar aqui para calcular essa questão de imagem, da altura da imagem, né? Da distância da câmera, essas coisas, né? Por proporção, semelhança de triângulos também. Lembra dos estudos do Alhazen, da proporção de triângulos, né? Da semelhança de triângulos? Com esse princípio, a gente pode chegar nesta relação. A gente pode falar que são dois triângulos, né? Aproximadamente, né? Que aqui não tá na diagonal, né? Mas se você fizer um raio, uma reta assim, você vai ter dois triângulos, certo? Dá para ver isso aí? Você vai ter dois triângulos, turma. E esses dois triângulos, eles estão em semelhança, porque tem uma proporção, tá? Entre as alturas, a altura desse triângulo da esquerda e a altura desse da direita, tá? Tem uma proporção, assim como as bases, né, que são esses segmentos, tem uma proporção entre eles também, tá? Então, se a gente
se a gente vê que os triângulos são proporcionais, né? Eles têm uma proporção, a gente pode escrever a semelhança de triângulos para os dois. Então, a gente pega e fala que I, né, que é a altura, se eu fizer, acho que no caderno, talvez vocês vissem mais, mas tudo bem. I é a altura, né? Ele está para a altura da figura, né? Assim como a distância do fundo, até o fundo da câmara, está para a distância do lado de fora da câmara. Então, fica a altura da imagem dividido pela altura da vela, né, do objeto, igual a distância ao fundo da câmara. Então, certo? tem que fazer a altura vezes embaixo. Dividir. Fácil, dividir a altura embaixo. Isso. Pegar a altura da imagem, que é I, dividir pela altura do objeto, que é O, porque isso daqui... Mas aí eu uso isso para descobrir... para achar uma variável que esteja faltando, por exemplo. Dá para você usar isso para estimar a altura de um prédio, né? A altura de uma árvore, a distância que você... Não é só pegar uma fita métrica? Que assim eu acho que é mais simples. Porque, por exemplo, você está de dia, aí você está a uma distância X de uma árvore, aí você está recebendo o sol, né? E o sol, ele projetou o quê? Uma sombra no chão. Se você sabe a distância dessa sombra, você está mais longe da árvore do que a sombra dela, né? Então para descobrir a distância da árvore, literalmente eu teria que pegar um caderno em casa e fazer a continha aí. Não, é mais ou menos, porque dá para fazer aproximado, né? Se você sabe o comprimento do seu terreno, você estima o comprimento da sombra da árvore. Se você estima a altura da árvore, certo? E você sabe a sua altura também. Aí você pode usar esta proporção para achar a distância que você está da árvore. Não é mais fazer uma fita métrica? Mas e se você não tivesse, você por exemplo, enfim, se algum de vocês, né, se tornar um engenheiro, fizer uma conta dessas para achar a altura de um prédio, com base na sombra do sol projetada nele, dá para fazer a mesma coisa, achar a altura com base na proporção de triângulo, porque o prédio ele tem uma altura H, né? Se você está a uma distância, X do prédio, você conhece a distância que você está do prédio. Você sabe o comprimento da sombra que o sol projetou no chão. E você sabe a sua altura, você acha a altura do prédio, por proporção de triângulos. Que isso não é fácil nem ferrando, isso não é fácil. Isso não é fácil. E você pode utilizar tangente, seno também. Quando a gente estudar esses capítulos, né, ou falar sobre eles, porque eles é em matemática, mas vocês vão ter, aliás, não, esse ano vocês não vão ter. Mas dá para calcular estas distâncias com seno também, dá para fazer de outras formas. Entendi. Mas o básico é a proporção, tá? Você tem dois triângulos aqui, certo? Apesar das linhas da luz elas estarem assim, você tem dois triângulos. Você pode falar que a altura desse lado está na mesma proporção da altura desse lado, né? Está para a altura desse lado, assim como a distância desse lado está para a distância do outro lado. Então, você acha uma proporção que está baseada, né, em semelhança de triângulos, certo? Uhum.
Então, com essa proporção, pessoal, vocês vão poder determinar, né, algumas coisas que possam aparecer no exercício, né? Eu queria ter mostrado só uma para vocês, mas eu acho que talvez não vai dar tempo, né? Só uma coisa, ó. Essa outra relação da página 376, A igual a I sobre O, é o aumento da imagem que fotógrafos utilizam e até oftalmologistas para determinar as especificações da lente que ele vai encomendar para você, né? Se você precisar de uma lente, algum dia você, através dos testes, né, dos exames, ele vê que você tem que aumentar a imagem formada do seu olho numa determinada medida, né? Aumentar 2 vezes, 3 vezes, por exemplo. Se ele pode chegar à altura que a imagem tem que ter no seu olho, né? A altura do objeto e a altura da imagem. Aí dá para estimar, a partir daí, as características da lente, né? As especificações que nós chamamos. Distância focal, raio de curvatura da lente, porque ele vai utilizar esses valores, vai pegar os valores e vai encomendar uma lente para você, tá? Mas esse estudo, a gente vai voltar nele em ótica, então procurem estudar o que vocês puderem, certo? E se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou estar enviando exercício... Professor, essa aula termina que horas? Já acabou, só essa parte dos exercícios, que eu vou estar enviando esse exercício para vocês, tudo bem? Ó? Câmara escura, o prédio, né? É o caso do prédio, é proporção, tá? Então, você tem a altura da árvore, a distância da árvore até um determinado ponto, né? No caso, isso é a câmera de um celular, tá? Então, aqui está o buraquinho da câmera. Então, você Professor, tem... Oi, fala. quando esses triângulos podem ser semelhantes, eu posso usar o teorema de Aron, por exemplo, para calcular? Sim. Você pode usar ele ou a semelhança de triângulos. Pode Mas sim. não é melhor, tipo, partir em 2 e fazer o teorema de Pitágoras? É porque aí você vai fazer em 2 partes, né? Vai fazer a conta em 2 etapas, certo? Eu não sei, mas se você, enfim, né? Você pode fazer pelo Teorema de Pitágoras também, não tem problema, certo? Aí você pega atrás do celular, aqui a câmera dele, tem a distância conhecida, né? Certo? 0,8 centímetros. Só lembrando, tem que transformar para metro, ó. Essa aqui está em metro. Não tá? Essa aqui está em metro. Essa aqui tem que ser para metro também. Certo? Como podemos transformar 0,8 centímetros para metros aqui? Centímetros para metros. Fazer essa continha de transformação, como que ela era mesmo? 1 centímetro, né? Para transformar para metros, divide por 100, turma. Por quê? 1 metro são 100 centímetros. Logo, 1 centímetro é 1 dividido por 100 metros. Tudo bem? Então, dividir por 100. Se você tem 0,8 centímetros, para transformar para metros, tá? Dividido por 100. Tudo bem? Aí utiliza a proporção, volta aqui na proporção e termina de calcular, tá? Aí tem um exercício do prédio que eu pus para vocês, o exercício do prédio aqui, certo? Tem um sobre sombra e penumbra aqui, que é a sombra de uma figura que você faz com as mãos, né? Contra a parede.
certo? Esse exercício é sobre sombra e penumbra. Aqui é sobre cores, tá? Então, assim, o branco, se nós iluminarmos um objeto, por exemplo, ou pintarmos ele com cor branca, o branco, são as cores visíveis, né? O branco, ele contém vermelho, amarelo, verde, né? O branco, se voltar no espectro, ele é formado por esses componentes, laranja, tudo. E essa questão é assim, se pintarmos de branco, dá para refletir as cores da luz do sol para não armazenar na telha, né? Ele está falando da telha de um edifício, de uma construção. Então, se você pintar de branco, você poderá refletir a luz branca, né? As cores dela. E se você pintar de preto, o preto é ao contrário, né? Que o preto absorve as cores que incidem sobre ele. Então, seria uma questão de você tem que pintar de branco ou de preto, certo? Essa questão 2 aqui. E esta é sobre tirar fotos em lugares com, tipo, luzes coloridas, por exemplo, lâmpadas verdes. Aí nós podemos utilizar um filtro que para absorver o verde, né? Então, por exemplo, como que a gente vê isso? Tem uma figura que é chamada assim, roda de cores, porque quando você observa, turma, uma fruta, enfim, as cores do seu diário, né, do seu fichário, eles têm uma cor, né? Cada um tem uma cor. A cor que você enxerga é a cor que está sendo refletida. A cor que você não enxerga é a que está sendo absorvida. Então, por exemplo, a roupa que você está usando agora, qual seria a cor dela? Se ela for amarela, se vocês puderem falar, é amarela, é laranja, é branca. Se ela for amarela, é porque ela está refletindo o amarelo, certo? Para ela refletir o amarelo, ela tem que estar gerando várias radiações, várias luzes que resultem no amarelo. Para isso acontecer, então, para ela emitir mais o amarelo, ela está absorvendo uma outra determinada cor. Então, um corpo que está emitindo mais o amarelo, ele está absorvendo mais o violeta, que é magenta, né? É mistura de vermelho e azul. Dá para ver aí? Violeta, mistura de vermelho e de azul. Aí forma violeta ou magenta, né? Então, se um corpo está absorvendo mais o violeta, que é vermelho e azul, ele vai emitir mais o amarelo. Aí, nessa roda de cores, nós podemos ver isso, ó. Se um corpo é laranja, igual a laranja, por exemplo, né? Ela está absorvendo mais a radiação azul que está chegando nela, porque está chegando luz branca nela. O branco é formado por vários componentes, né? E a laranja ela está absorvendo mais o azul. O azul ele é formado de violeta e verde. Então, assim, a laranja, o corpo ele está absorvendo estas duas radiações, absorvendo e emitindo mais essa aqui, tá? Alface, verduras, a mesma coisa. Ou a cor Então é da isso roupa. aí, família. Tchau, tchau. I have compromises. Obrigado pela aula. Tchau. Tchau, tchau. Só fechando aqui. Aí o verde tem, tipo, fecha aqui, emitiu o verde, absorve mais o vermelho, né? Então, pela roda de cores, ele está emitindo mais o verde e está absorvendo mais o laranja e o violeta, né? E emitindo mais o verde, né? Então, se, tipo, ele está absorvendo mais o vermelho, que tem laranja e violeta, e emitindo mais o verde, tá?
Aí, nessa roda de cores, nós vamos poder observar isso para fazer a atividade, essa aqui, tá? Então, se tem num determinado ambiente mais luz verde, né? Que filtro a gente pode utilizar para bloquear a luz verde? Ou seja, qual a cor do filtro que a gente pode utilizar para absorver o verde, né? Você quer absorver o verde, certo? Não refletir, absorver o verde. Tudo bem? Aí você vai estar absorvendo amarelo e azul e gerando mais vermelho, né? Laranja, violeta, são as outras cores. Então, ele quer balancear, tudo bem? Então, ele está perguntando qual é a cor do filtro que a gente teria que utilizar para isso.